Os curandeiros espirituais possuem um nome específico para Deus ou o nome de Deus varia de tradição e cura? Muito obrigado pela palavra que me é dada novamente. É assim, Deus criou tudo aquilo que tem na terra, criou todos os seres e tenho orgulho de fazer parte, pelo menos, do Ser Supremo, aquele que foi dado o lugar de definir os nomes, não é? Daquilo que é a composição, tudo mais. Então, para dizer que estou mesmo na imagem, naquela parte que disse que faço parte da representação ou talvez da imagem divina. Agora, indo ao encontro do que estava a me perguntar, Deus é único. E é uma parte muito importante de todas, não é? Que é a parte onde vamos apanhar algumas das denominações, né? Daquilo que são as falas nossas como seres terrestres. Bem, é uma parte complicada, porque se formos ver, eu como Mateus, se eu saio, por exemplo, daqui para os Estados Unidos, onde existe um Matthews, que seria igual, ou significado igual do Mateus, o Mateus Matthews, depois vamos para a Itália, vamos apanhar Mateu. O meu nome, em questões de legitimidade, ele não muda. É Mateus mesmo. Mesmo nos Estados Unidos continua Mateus. Sim, Matthews é legal nos Estados Unidos para o Mateus como Matthews nos Estados Unidos na língua deles. Ok. Mas para mim, no meu BI, aquele que é o único que eu vou carregar que diz Mateus, quando eu chego na terra do inglês ou italiano, ele é obrigado a saber, pelo menos perceber como vai chamar o nome. É assim como pelo menos a nossa natureza dita. Então, depois temos já a parte daquilo que é o lado da nossa origem como seres humanos. Obedecemos a mesma sequência da vida. Deus é um só. E depois tem a parte que já divide aquilo que são as línguas que Deus nos deu. Que é a parte onde cada um tem o mesmo nome que define, por exemplo, no meu português, aquilo que eu chamaria de Deus, talvez lá ser uma outra coisa. Mas aqui já é uma confusão, porque se eu, por exemplo, no meu crescimento sabia dessas coisas que estamos aqui a falar, que se eu tenho um nome que não é traduzível, então é porque isso vem de quem me criou. Então, se o meu nome não é traduzível, então é porque aquele que está lá tem um nome também que não é traduzível. Agora, isso pode vir a criar um conflito, porque temos essa parte das manipulações daquilo que é a própria teologia. Então fica sem saber exatamente se é por esse motivo ou é por outro, porque quando a gente já vai aí, a gente vai à parte onde a gente procura perceber qual é o verdadeiro nome de Deus. E é no base de se querer conhecer qual é o verdadeiro nome de Deus que apanhamos a guerra que nós temos, o separatismo que nós temos entre aquilo que são as nossas práticas religiosas, aonde um diz que Deus é isto, depois o outro diz, por exemplo, eu fiz aquilo uma observação, por exemplo, alguns sítios chamam o Deus de Allah, tem os que chamam de El, temos que chamam de Elohim, tem os que chamam de Javé e Donai, tem os que chamam de Zeus, tem os que chamam de Deus, tem os que chamam de El Hashem, tem os que chamam, por exemplo, de El Shaddai e o Fafre, por aí em diante. Então, isso tudo são pronunciações daquilo que nós usamos para chamarmos a mesma pessoa. Agora, se formos a seguir a ética da parte que diz que não se deve traduzir, então temos que procurar perceber essa linguística que nós temos. Como... E para a sua classe, como é que é chamado Deus? Mas eu já disse no princípio, Flora, Deus é o único. Para mim... Chama-se único. Não. Deus não é o único como nome para mim. Nome, Mateus. É que se eu for a entrar aí, saber de fazer o quê? É de ir naquilo que é a crença de muitas religiões. Eu não quero entrar nas religiões. Nós precisamos debater sobre o verdadeiro nome. Qual é o... Já ouvimos aqui para o Elohim, que é Iau, para o profeta, que é Yahweh. Para os curandeiros, como é que ele é chamado? Mas eu já disse, Flora, que Deus é o único que criou tudo que existe na Terra. Nós queremos e depois, nome, Mateus. Sim, deixa-me falar. Então, no meio disso tudo, ele é aquele que quando nós começamos a perceber, eu dei um exemplo dos nossos nomes, que não são traduzíveis. E eu ia concordar no que estava a dizer aqui o ilustre, quando dizia que
o nome de Deus não é traduzível. Mas também apanhamos já a parte que contrasta a existência do mesmo nome em muitas outras línguas que também foram criadas por Deus. E depois apanhamos a outra parte mais interessante, que é onde o ilustre Sérgio dizia que a Bíblia era um instrumento que, de tão sagrado que ele é, ou os assuntos de Deus eram tão sagrados de tal forma que tinham certas pessoas que eram específicas para poderem falar desses mesmos assuntos. É certo num olhar, mas é contraditório num outro olhar, do mesmo jeito como é certo percebemos que o nome de Deus não é traduzível e depois numa outra parte apanhamos que existem tantas línguas que também têm direito de falar esse nome do jeito de como ele foi feito. Para mim, quem chama Deus de Allah não está errado, está de acordo com aquilo que ele entende. É a sua religião. Sim. Se alguém me chama, por exemplo, o Deus de Deus, não é? Também não está errado, está naquilo que é a sua crença ou é aquilo que ele vê. Mas todos esses caminhos aqui vão a um ponto. Deus está no nosso. Chama o Deus está no nosso DNA. O teu DNA contém Deus. É por razão que você é igreja de Deus. Você contém um espírito de Deus. Você por si na sua natureza. Então, assim sendo, eu por não querer me meter naquilo que sei que tem a ver com as religiões nossas, porque são essas que depois, quando a gente sabe que nós é que estamos a dizer que o verdadeiro nome de Deus é este, depois estamos na religião correta, vamos lutar com os que chamam de Deus, Zeus, Allah e por aí adiante, que não é esse Deus divisionista que estamos à procura. Eu vou dizer que, para mim, existe aquilo que é só um único Deus. O Deus da criação humana e da natureza. Muito bem, nós estamos aqui mesmo para ensinar ilustre Mateus, não é? Não para lutar contra as religiões. O fato de estarmos a discutir este tema é mais para sabermos, afinal de contas, como é que deve ser chamado. Tanto na comunidade islâmica, cristã, não é? Para os Yaudins e também para os curandeiros. Ouvimos aqui que o nome de Deus não deve se pronunciar de qualquer maneira. Porém, ele disse, não se pronuncia de qualquer maneira, mas o nome é Xixi, é Iau. Para os curandeiros, muito bem, não é para entrar em conflitos com nenhuma outra comunidade religiosa, mas é para dizer, afinal de contas, qual é o verdadeiro nome. Nós queremos discutir aqui o verdadeiro nome de Deus. Ainda que seja Deus vivo, Deus da natureza, o Redentor, mas sim o nome. Sabe, Flora, quando eu falo assim, é porque para nós podermos discutir essa essência do nome de Deus, temos que ir perceber que através de apanhamos os que acham que realmente conhecem o nome de Deus. Está a perceber? É onde vem aquela parte que divide aquilo que são as crenças e as religiões. Começa a ver aquilo que é a superioridade de quem diz que eu tenho Deus certo, porque eu conheço o nome, aquele não conhece. Aqueles exemplos que eu dei. E é um ponto de situação em que nós temos que perceber. É para limar este tipo de situação. Por Sim. isso que vocês, como painelistas, estão aqui para ensinar e educar. Então, já dei lá aquilo que é a parte que cria um conflito. Onde o nome de Deus, não é? Nesse caso, ele é único, não é? Mas temos aquilo que são línguas que lá Deus criou. E depois temos aquilo que diz que o nome ele não é traduzível, mas nas línguas em que esse nome passa, são línguas que também precisam de falar esse mesmo nome de Deus. Porque se não fosse isso, estaremos todos a falarmos uma única língua. Se não fosse isso, não estaremos todos a falar uma única língua. Então, não estamos a fazer isso. Então, no meio disso tudo, quando a gente já vai procurar perceber o verdadeiro nome de Deus, vamos entrar em situações espirituais muito profundas e muito complexas, aonde cada um de nós aqui vai defender uma tese que essa tese não vai nos fazer chegar a um consenso correto, porque eu acredito que esse mesmo tema que temos é um tema que tem estado a ser debatido já há muito tempo. Eu, para mim, acredito que Deus é o Criador. Então, sendo Ele o Criador, é o primeiro Senhor que existe na Terra. Então, eu tenho um Senhor, tenho um Criador como meu Deus. Agora, meu Deus, digo por cada língua que foi me dado para entender que existe um Ser Supremo que foi dito que é Deus. Então, na minha língua, é Deus, o Senhor e o Criador.